No vídeo de hoje eu vou te apresentar as principais novidades da versão 3.12 do Python que foi lançada recentemente. Novidades essas que podem interferir diretamente no seu código e nos seus projetos. E vou classificar cada uma dessas atualizações com uma nota de 0 a 10, indicando o quão positivo eu acredito que seja essas atualizações. E uma das principais mudanças que tivemos foram nas f-strings, já que agora nós conseguimos aninhar f-strings, utilizar as mesmas aspas e adicionar comentários dentro de uma string. E agora eu vou mostrar para vocês como que isso funciona. Então imagine o seguinte: antigamente, quando nós tínhamos uma string para realizar aqui uma concatenação, nós podíamos utilizar as format strings, as f-strings, e aqui a gente poderia colocar os nossos textos, por exemplo, olá, como você está? Coloca um ponto de interrogação e beleza. Agora a gente poderia colocar uma variável aqui dentro. Para isso a gente abre as nossas chaves e colocamos aqui o valor de y, por exemplo. Y é igual, eu insiro aqui um valor, por exemplo, de 10. Aqui dentro eu posso abrir aqui as nossas aspas e colocar o valor de y é 10. Eu consigo fazer isso porque eu estou utilizando aspas diferentes. Aqui eu utilizei aspas duplas e aqui eu utilizei aspas simples. Mas isso vem com alguns problemas, porque quando eu quero concatenar mais de duas strings, porque aqui a gente utilizou duas strings. E se dentro dessa string eu quero colocar uma outra string aqui dentro? Eu não conseguiria, porque eu teria que utilizar uma dessas duas aspas. E aí, para resolver isso, a gente teria que fazer um monte de gambiarra. E quanto mais strings para você concatenar dentro de substrings, isso daqui viraria uma bagunça total. Então, rodando esse código aqui com Python, com Python normal, com Python 3 versão antiga, né? Python normal é esquisito. Python 3, app.py, rodamos esse código, ele funciona perfeitamente. Vou até colocar um print aqui em X. Então, rodando esse código aqui com Python, uma versão anterior a 3.12, esse código funciona perfeitamente. Mas se eu tento alterar essa aspas que era simples para aspa dupla, isso daqui vai dar problema e ele não vai conseguir executar. Então, se eu rodo isso com Python 3, ele vai me dar um erro de sintaxe, um syntax error, porque eu estou utilizando as mesmas aspas dentro desta string. Aí, o que acontece? Se eu rodo agora com Python 3.12, nós temos agora o código funcionando perfeitamente, mesmo repetindo essas aspas. Outra novidade que temos aqui também dentro das f-strings é que agora a gente pode aninhar f-strings dentro de outras f-strings. Reparem só. Então aqui eu tenho uma f-string. Vou colocar aqui boa tarde a todos e vou abrir aqui as nossas chaves para inserir um determinado valor. Aqui eu posso abrir minhas aspas, minha string e colocar aqui o valor de x é, certo? E aqui eu posso abrir uma nova f-string, isso funcionaria perfeitamente. Então aqui eu posso colocar o valor de y, por exemplo. Vou colocar aqui o valor de y e coloco aqui y. Só que para que isso daqui seja reconhecido como um valor de f-string, porque se eu rodo o código dessa forma, ele vai mostrar aqui chaves, y e chaves, e não é isso que a gente quer. Então o que eu preciso fazer? Eu preciso colocar um f aqui dentro. Então, agora eu tenho uma f-string dentro de uma outra f-string. Então, se eu rodo esse nosso código, agora ele vai inserir o valor 10, sendo que eu estou dentro de uma f-string dentro de uma outra f-string. E aqui as coisas podem ir escalonando em um nível surreal até ficar em um ponto extremamente complexo. Então, aqui eu posso criar uma outra f-string e colocar legal e o valor de h é, e aqui eu crio novamente o valor h é igual a 20 e passo o valor de h. Então, eu rodo o nosso código novamente e isso funciona perfeitamente. O que você precisa tomar cuidado nesse ponto é ficar encadeando um monte de f-string e ela se tornar muito complexa, tá? E você mesmo vai se perder naquela concatenação que você acabou de fazer. Então, isso daqui te dá possibilidades praticamente infinitas de concatenação de string, mas toma cuidado. Às vezes você pode entrar em um buraco sem saída de tão grande e complexa que ficou aquela sua f-string, beleza? E também você pode adicionar comentários dentro de uma f-string. Então, por exemplo, imagina que a gente tem o seguinte código. Estamos aqui escrevendo um contrato, então, cláusula 1D. Aqui tem o nome da pessoa, a gente poderia colocar nome. Perfeito. Aqui a gente passa nome é igual a Caio. Agora a gente pode quebrar a linha aqui. Beleza. E após o nome eu colocaria um hashtag meu comentário aqui.
Perfeito. Rodando isso aqui com o Python 3, você vai perceber que ele vai dar um erro de sintaxe, porque não existe esse comando hashtag e um monte de string depois aqui da nossa fstring. Então isso não existe no Python, uma versão anterior a 3.12. Rodando com Python 3.12, isso daqui funciona perfeitamente. Ele mostrou cláusula 1 de Caio e o que estava depois, após a hashtag, foi ignorado completamente, entendido como um comentário, assim como a gente já podia fazer em outras partes do nosso código. E a minha nota para as atualizações das fstrings é um 8 de 10. Isso porque é uma solução excelente, vai resolver o problema de muita gente que estava utilizando um monte de gambiarra para realizar essa concatenação de string. Mas o problema desse tipo de concatenação é que pode elevar muito o seu nível de complexidade, dificultando a legibilidade do seu código, então tem que tomar muito cuidado para se utilizá-las. A próxima atualização são os batch do itertools, que na minha opinião é algo que já deveria existir no Python há um bom tempo e foi implementado agora na versão 3.12. Que funciona da seguinte forma. Imagina que temos uma lista X, que ela vai ser igual aos valores 1, 2, 3, 4 e 5. O que nós queremos fazer neste caso? Nós queremos separar essa lista e agrupar elas em determinadas quantidades de valores pré-definidos. Então, por exemplo, se eu quero agrupar essa lista de 2 em 2 valores, esse meu resultado deveria ser algo deste tipo. Então, 1, 2, 3 e 4, e o 5, como não tem ninguém para agrupar, ele fica sozinho. Então, de acordo com o valor que a gente passa aqui, este resultado seria diferente. Então, se eu passo o valor de 3, nós teremos que ter 1, 2, 3, 4 e 5. É algo extremamente útil que nós desenvolvedores utilizamos bastante no nosso dia a dia, principalmente para quem trabalha com machine learning, com a parte mais científica da computação, e teria que implementar isso daqui ou na mão, escrever o seu próprio código que faria esse tipo de divisão, ou teria que utilizar alguma biblioteca que já tem essa função pré-definida. E muitas das vezes realizar essa importação só para realizar... E muitas das vezes instalar uma biblioteca só para isso vai ser completamente desnecessário agora que temos o itertools. O que nós podemos fazer? Podemos importar de itertools, então, from itertools import batch. Então agora a gente dá simplesmente um print em, agora no batch, que ele recebe 2 parâmetros, o iterável e qual que é os valores, a quantidade que a gente deseja agrupar aquele iterável. Então eu vou passar x, vírgula, e vou passar o valor de 2, por exemplo. E agora, se a gente vai ter que converter isso aqui para um list, né? Senão ele vai mostrar o nosso iterável. Executamos, rodamos o nosso código Python 3.12. Nós temos aqui 1, 2, 3, 4 e o 5 sozinho. Se eu altero isso daqui para o valor de 3, ele vai me trazer 1, 2, 3, 4 e 5. E assim por diante, a gente pode agrupar isso daqui em quantos valores a gente quiser. Se eu passar um valor maior do que a quantidade que nós temos ali, não tem problema, ele cria apenas uma divisão, como a gente já tinha anteriormente. E a minha nota para essa atualização é 10 de 10, já que é algo que, na minha opinião, deveria existir no Python há um bom tempo e não traz nenhum tipo de prejuízo para o seu código, nenhum impacto negativo, já que se você não for te interessar, você não vai querer utilizar, é simplesmente não realizar a importação e continuar do jeito que você já trabalhava. Agora, para você que quer facilitar um pouco a sua vida e utilizar a função nativa do Python para isso, está lá à sua disposição. Então é algo somente positivo, não traz nenhum impacto negativo para o seu código ou performance do Python, nem nada do tipo, então um 10 de 10 para essa atualização. E a próxima atualização é sobre as List Comprehension, que elas foram alteradas a forma com que elas são executadas dentro do CPython. Porque antigamente elas funcionavam da seguinte forma. Se nós tínhamos aqui, por exemplo, um Dict Comprehension, deixa eu executar aqui o código, x é igual a, por exemplo, y, 2 pontos, y vezes y, for y in range de 100. O que acontecia quando a gente realizava um inline comprehension dentro do Python? Ele não era executado diretamente neste exato momento. O que acontecia é que nós tínhamos que fazer o seguinte, o Python fazia o seguinte internamente. Ele pegava essa chamada, enviava para uma função, para um outro frame, e executava ali a list comprehension dentro deste determinado outro frame. O que acontece para nós desenvolvedores? Qual que é o problema desse tipo de ação? Significa que nós temos um impacto negativo na performance do nosso código, já que o Python terá que processar esses dados, nós vamos ter que serializar os dados, desserializar esses dados, enviar para uma chamada de uma função,
para só depois realizar a execução desse código que foi pré-definido em Python. Agora as coisas não funcionam mais dessa forma. Quando a gente realiza um list comprehension, aqui como eu no exemplo, um dict comprehension, o próprio Python já vai executar diretamente este código que a gente informou e ele não vai precisar realizar nenhuma chamada de função externa dentro do CPython para que isso funcione. O que melhorou a performance das nossas comprehensions em até 11%, que é um valor extremamente bom para uma pequena atualização que tivemos dentro do nosso código. E essa é uma novidade que temos na versão 3.12 do Python, que não vai fazer nenhuma diferença para nós desenvolvedores na hora de escrever código. Nós vamos continuar escrevendo da forma que a gente sempre escreveu, mas internamente o Python vai estar executando de uma forma um pouco diferente, que vai melhorar bastante a nossa performance em até 11%, o que faz bastante diferença em alguns casos, principalmente casos de computação científica e casos que você tem loops muito grandes e você precisava serializar isso, enviar para uma função, realizar uma chamada externa e você precisava de alto desempenho dentro daquelas comprehensions. Por isso a minha nota para isso daqui é um 9 de 10. E uma outra novidade que tivemos também na versão 3.12 do Python é que agora nós podemos passar um parâmetro para os named temporary files, indicando se nós queremos encerrar ou não, excluir ou não um determinado arquivo, sempre que aquele arquivo for fechado internamente na linguagem. Então nós temos aqui em Python a biblioteca tempfile, onde a gente pode importar o nosso tempfile import named temporary file, onde ele vai criar um arquivo temporário e sempre que a gente sair do nosso gerenciador de contexto ou encerrar a execução do nosso programa Python, este arquivo será deletado automaticamente. Então nós temos aqui como exemplo, se eu criar aqui um if para abrir um determinado arquivo temporário, certo? E eu vou chamar um named temporary file, eu vou abrir no modo WB, leitura binária, vou dar um s arc, vou dar um 2 pontos e vou executar o seguinte comando. Vamos dar um print arc.name para vocês verem o nome do arquivo. Eu vou dar um arc.write só para a gente escrever algo dentro desse arquivo. Vai ser algo binário, texto aqui. E agora a gente vai executar o seguinte. Eu vou dar um input aqui dentro. Input aqui dentro. E vou dar um input fora desse if. Ok. Perfeito. Agora eu vou executar o nosso código. Quero que vocês separem o seguinte. Deixa eu abrir meu terminal aqui para mostrar para vocês. Então aqui eu estou dentro da minha pasta de arquivos temporários do meu sistema operacional e dou um ls. Eu quero que vocês separem que tenham apenas esses arquivos e pastas temporárias dentro do meu sistema operacional. Assim que eu executo o meu código Python, reparem o seguinte, ele falou que foi criado um arquivo chamado tmp, g50 e etc. E quando eu executar o ls novamente, repare que este arquivo ele existe. Então, neste momento, dentro do nosso gerenciador de contexto, este arquivo ainda existe lá armazenado no nosso disco. Quando eu pressionar aqui qualquer valor, eu sair deste gerenciador de contexto e vim para essa linha 9 do Python. Quando eu executo o meu código Python novamente e dou um ls, repare que esse arquivo não existe mais, porque este é o comportamento padrão dos arquivos temporários no Python. A gente saiu do nosso gerenciador de contexto, o arquivo foi deletado e é assim que ele funciona. Só que agora, na versão 3.12 do Python, a gente tem uma pequena mudança do comportamento, porque antigamente funcionava assim. Se eu tirar esse input daqui e vou colocar agora um arc.close, ou seja, eu ainda estou dentro do gerenciador de contexto, mas vou fechar este meu arquivo. Então, vou dar um input aqui só para a gente interromper um pouquinho o nosso programa para a gente conseguir visualizar. Então, se eu rodo o nosso código Python, repare o seguinte. Eu vou dar um ls e ele vai estar aqui o nosso arquivo. Então, beleza, estamos dentro do nosso gerenciador de contexto, o input parou ali, o arquivo era para estar mesmo. Agora, quando eu pressiono qualquer valor para que ele saia desse input e execute as próximas linhas até chegar no input da linha 8, o que aconteceu? Nós fechamos esse arquivo, mas ainda permanecemos dentro do if. O que vai acontecer agora quando eu pressionar um ls novamente? Repare que o nosso arquivo, ele mesmo sendo fechado, mas estando dentro do gerenciador de contexto, ele foi excluído do sistema operacional. O que nós podemos fazer agora na versão 3.12 do Python? O que foi inserido de novo? Nós podemos passar nesse named temporary file o seguinte parâmetro, o delete on close, ou seja, eu vou informar se eu quero excluir o arquivo assim que ele for fechado, independente se o programa Python foi encerrado ou não, se o processo do Python foi encerrado, ou se a gente saiu do gerenciador de contexto e etc. Por padrão ele vem como true e eu posso passar um false,
Ou seja, quando eu desse arc.close, o arquivo ele ainda vai existir no nosso sistema operacional. Ele só irá deixar de existir quando a gente sair do nosso gerenciador de contexto. Então, se eu der um input aqui para a gente interromper e a gente conseguir visualizar, repare o seguinte. Voltando para o nosso terminal, nós temos aqui dentro, vamos acessar o cd/temp. Beleza, vamos dar um ls aqui dentro. Nosso arquivo está lá perfeitamente porque ele está aqui dentro desse input. Quando eu digitar qualquer valor e passar para o próximo, repare o seguinte. Agora, nosso arquivo ele ainda está lá. Mesmo a gente tendo encerrado aqui o mesmo a gente tendo fechado o arquivo com o arc.close, ele ainda existe no nosso sistema operacional e a gente poderia utilizar ele, a gente poderia fazer o que fosse necessário com este arquivo aqui para a gente. Agora, quando eu digito qualquer outro valor, ele sai do nosso gerenciador de contexto e passa para o próximo input, que seria o nosso último input, o arquivo ele não está lá e ele foi encerrado. Então, a gente saiu do nosso gerenciador de contexto, o arquivo será encerrado de qualquer forma. Se a gente não quer isso, a gente tem que utilizar o parâmetro antigo, que já existia em outras versões, que é o delete, tá? Ah, mas Caio, e se eu não estiver utilizando um gerenciador de contexto? O que vai acontecer? Se eu faço arc é igual a named temporary file, vamos abrir aqui no WB, e aqui eu vou dar um print arc.name, e vamos fazer o seguinte, arc.close, eu vou dar um input aqui, vou dar um input aqui, e perfeito. Então, qual que é o comportamento padrão quando eu não passo o delete on close? Quando eu executo o nosso código, vou no meu terminal, repare o seguinte, quando eu der um ls, o nosso arquivo está lá. Quando esse arquivo ele for encerrado, ele não estará mais lá, porque a gente não passou o delete on close como false. Então, esse arquivo será excluído do nosso sistema operacional assim que a gente fechar este arquivo. Agora, quando a gente passar o delete on close, como que isso daqui vai se comportar? Se eu passar um false aqui dentro. Ele muda um pouquinho de comportamento. Se eu executar aqui no nosso código novamente, der um ls, nosso arquivo temporário está lá. Pressiono um A novamente, então nosso arquivo foi fechado. Eu executo um ls, o arquivo ainda está lá. Então, quando que esse arquivo será excluído do nosso sistema operacional, já que é para ele ser deletado? Ele será excluído quando o nosso processo Python for encerrado. Então, se eu dou um A novamente e venho para cá, eu dou um ls novamente e o nosso arquivo foi excluído. Aqui, pessoal, isso é algo muito interessante que o Python trouxe para a gente nessa versão, mas eu quero que vocês tomem cuidado com em utilizar o delete on close em projetos Python, em códigos Python, onde o seu código Python não é encerrado frequentemente. Como, por exemplo, em uma aplicação web, onde o seu código Python está sempre rodando. Então, se você utiliza esse delete on close, quando você fecha o arquivo e não está utilizando o gerenciador de contexto, você vai acumular um monte de arquivo que ele nunca será excluído, já que a ideia de um servidor web utilizando o Python é que ele seja encerrado, ele seja finalizado pouquíssimas vezes, só em casos críticos ou quando a gente precisa dar uma manutenção. Então, utilizar esse monte de arquivo temporário, se for algo pesado que você está armazenando ali, pode às vezes até exceder o seu limite de memória que você tinha e pode ser um problema. Então, sempre lembre-se de utilizar o gerenciador de contexto, a não ser em casos extremamente específicos, e sempre que você for utilizar isso em aplicações Python, que tem essa característica de não ser encerrada logo que acaba ali a finalização do processo, se preocupa com isso e veja se você está deixando um monte de arquivo salvo ali na memória de forma desnecessária, certo, pessoal? Então, essa daqui é uma mudança para mim considerado um 7 de 10, é algo que a gente vai utilizar pouquíssimo, raramente, mas é bom que a gente tenha essa oportunidade de definir se a gente quer ou não que o arquivo seja fechado, que o arquivo seja excluído quando o arquivo for fechado internamente dentro do Python. Nessa versão 3.12 do Python, nós tivemos várias melhorias na parte de tipagem do Python. Nós podemos perceber claramente que o futuro do Python é se tornar uma linguagem de tipagem gradual. É algo que a gente pode entrar e conversar muito melhor sobre isso, daria um vídeo somente sobre esse tópico. Então, se você tem interesse sobre tipagem gradual, comenta aqui que talvez eu possa trazer um vídeo, não sei se é algo específico que caberia dentro desse canal, certo? Mas é algo que dá para se discutir, tem muita gente que gosta, tem muita gente que não gosta, então é algo que envolve bastante opinião. E eu vou trazer aqui uma das melhorias que o Python trouxe para a tipagem que a gente pode utilizar dentro do nosso código. Então imagina o seguinte, quando você criava sua função, por exemplo, um def, vamos chamar lá de xpto, uma função qualquer, beleza? E você tinha que criar os keywords ali dentro. Então você chamava asterisco, asterisco, keywords,
keywords. Beleza, e você fazia qualquer coisa com essa função aqui dentro. Mas aí você fala, Caio, estou trabalhando com tipagem dentro do meu código. Como que eu posso fazer para tipar todos esses argumentos que vão ser enviados dentro dos keywords? É bem simples. Se todos eles vão ter o mesmo tipo, você coloca aqui 2 pontos e passa um str, ou passa um int, ou passa o tipo que ele for. Mas você vai me falar, Caio, eu estou criando uma função para gerenciar pessoas. Eu vou receber nome, idade, ou seja, vou receber nos keywords valores diferentes. Aí que entra a questão, como que eu faço para tipar esses keywords? Para isso, agora nós temos o typedict. Então, from type import typedict e temos também o unpacking. A gente pode fazer o seguinte, nós podemos criar uma classe chamada pessoa e crio aqui e passo o nosso typedict. Então, typedict, 2 pontos, e a gente pode fazer o seguinte, eu defino quais são os valores que a gente vai receber dos nossos keywords. Por exemplo, eu vou receber um nome, ele vai ser um 2 pontos str. E eu vou receber uma idade, que vai ser um 2 pontos int. E agora eu vou fazer o seguinte, eu não posso falar que isso daqui é 2 pontos pessoa. Pessoa, porque pessoa é a nossa classe. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que utilizar o unpacking, para passar aqui o pessoa. Então é como se a gente estivesse desempacotando o pessoa e passando para cada um desses valores que nós temos aqui o tipo. Então quando eu passar aqui, chamar a nossa função xpto e passar lá, nome vai ser igual a Caio, aqui o Python já entende que nome tem que ser do tipo str e idade do tipo int. Porque o próprio Python já separou aqui, fez um unpacking desses valores nome e idade e passou para cá. Então aqui eu já passo um vírgula e idade 2 pontos, idade é igual a 73, qualquer valor aqui XYZ. Certo? Então isso daqui pode ajudar bastante para quem está desenvolvendo, para quem está trabalhando com tipagem. Para quem já não estava estipando os seus códigos Python, você provavelmente não vai utilizar essa nova funcionalidade. E vale lembrar que essas tipagens do Python, elas não acontecem em tempo de execução. Você utilizar ou não a tipagem aqui com typedict, unpacking ou qualquer outro tipo de tipagem de dentro do Python, isso daqui não vai estar interferindo de fato no funcionamento do seu código, é apenas para checagem de tipo, para ver se o seu código está respeitando todos os tipos, o que pode ser necessário ou não em aplicações críticas, certo, pessoal? E aqui a gente pode implementar isso daqui utilizando as tipagens que a gente já conhece do Python. Por exemplo, Caio, mas o nome às vezes não é required, ou seja, eu posso criar aqui o not required e o required. Então, se tem algum campo aqui, por exemplo, idade. Idade, às vezes, não é obrigatório a pessoa passar para essa função. Eu simplesmente passo um not required e aqui eu passo um required. Perfeito. Então, o nome aqui, no caso, seria required, idade não. Eu vou passar apenas o idade é igual a 73 para vocês verem. Executo o nosso código. Vou rodar aqui o nosso Python 3.12 e nenhum erro aconteceu. Mas Caio, você não falou que nome era required? Sim, mas isso daqui não acontece em tempo de execução. Não acontece no Python interpretando isso daqui de fato. Ele é apenas para checagem de tipos de outras ferramentas específicas para isso, como o MyPy, por exemplo. Certo, pessoal? Então não pense que isso daqui vai alterar o comportamento do seu código. É apenas e exclusivamente para os checadores de tipo, como o MyPy. Como essa atualização vem com o intuito de tornar o Python uma linguagem de tipagem gradual, eu não vou dar uma nota específica para isso neste vídeo, porque é algo que depende bastante de opinião e a gente teria que discutir vários outros temas e não somente sobre o unpacking e o typedict, tá? Então eu vou deixar para dar minha opinião sobre tipagem, o unpacking e o typedict, se isso é algo positivo ou negativo para o Python, em um outro vídeo, beleza? E a atualização mais significativa da versão 3.12 do Python, na minha opinião, é que agora o Python possui suporte a múltiplos interpretadores Python dentro de um subinterpretador. Como que funciona isso? Agora a gente pode ter um interpretador Python dentro de um outro interpretador para executar com estados diferentes. Quando a gente está executando um código Python, existem vários estados que a gente tem, como, por exemplo, as nossas variáveis globais, as importações que a gente está realizando, os dados que nós temos dentro de locals, built-ins e etc. E tudo isso pode interferir no comportamento na execução do nosso código.
Se a gente quiser rodar um determinado código de forma isolada, a gente pode utilizar um subinterpretador. E por que isso é tão importante para o futuro do Python? Porque Python sempre foi uma linguagem que não tinha um desempenho tão bom em multicore, em sistemas onde a gente tem hardware suficiente para trabalhar com multicore, e o Python não usava disso. Isso acontecia por causa do GIL, que é o Global Lock Interpreter, que é algo que simplesmente fecha o nosso interpretador Python, dá uma chave onde apenas um interpretador Python pode executar a nossa aplicação. Agora, com essa atualização, nós podemos compartilhar esse GIL entre os nossos subinterpretadores, onde agora o Python vai poder utilizar de sistemas multicore, de multithreadings, de uma forma muito mais eficiente, o que evolui muito o nível do Python e mostra o futuro do Python nas próximas versões, indicando que o Python vai se tornar uma linguagem para utilizar melhor os recursos de multicore, de múltiplos cores de nossos processadores. Infelizmente, na versão 3.12 do Python, isso ainda não está disponível na versão do API Python, ou seja, a gente não consegue utilizar isso dentro do Python, mas está previsto para que a gente consiga fazer isso na versão 3.13 do Python, que é a próxima versão que logo vai sair. Por enquanto, isso está disponível apenas no CPython, no CAPI do Python, beleza, pessoal? E na minha opinião, essa melhoria que nós vamos ter em sistemas multicore, que pode aproveitar dos nossos múltiplos núcleos de processadores, de multithreads, o desempenho vai ficar muito melhor e o Python vai aproveitar muito disso. E como que a gente pode prever o futuro da linguagem Python em relação a sistemas multicore, eu vou dar um 10 de 10, porque isso é excelente tanto para o Python atual, quanto para o futuro do Python, como a gente enxerga. E a última novidade que nós vamos ver agora são os objetos imortais, que agora é possível nós termos em Python. Mas antes eu vou dar um simples contexto aqui para vocês entenderem do que nós estamos falando. Então, quando nós temos um valor, por exemplo, um valor x é igual a 1, o que está acontecendo de fato? Nós temos aqui um valor inteiro, no caso o valor 1, que o valor inteiro ele é um objeto imutável, que não pode ser alterado, sendo atribuído para dentro de uma variável x. E o Python existe algo que a gente chama de garbage collector, que é o coletor de lixo. Ele vai ficar responsável por pegar aquelas informações, aqueles dados variáveis que estão armazenados na memória, mas não é mais utilizados por ninguém, e remover eles da memória, certo? E o que acontece? Como que o Python faz isso? O Python vai armazenar uma contagem de referências que nós temos a um determinado objeto. Então, se a gente fizer o seguinte, a gente vai vir aqui e dar um print em sys.getRefCount. E a gente vai printar o 1 aqui. E nós vamos, eu vou tirar o 1 daqui, e nós vamos executar utilizando o Python 3, uma versão anterior a 3.12. E ele me mostra o valor 155. E o que isso significa? Significa que nós estamos utilizando no nosso código Python objetos que fazem uma referência ao valor 1 150 vezes. Então, nós temos ali 150 pontos do nosso código que está utilizando o valor 1. No caso, nós temos 155 pontos do nosso código que fazem uma referência a este valor 1. Mas falar, Caio, eu não estou fazendo nenhuma referência ao valor 1 em momento nenhum do nosso código, a não ser aqui. Onde que está essas outras 154 vezes? Isso está dentro do nosso próprio interpretador Python, certo? Se a gente realiza uma importação, por exemplo, um import Django aqui, deixa eu ver se eu estou com o Django instalado, Django, e roda o nosso código novamente, a quantidade de referências já aumentou para 253. Então, o Django já tem as suas referências ao valor imutável 1. E o Python faz isso para que a gente não precise reescrever valores da memória. Todos os valores ali que fazem uma referência a 1, a gente não precisa reescrever ele. A gente simplesmente aponta para o mesmo valor, criando uma referência. E quando que o Python sabe quando que ele vai apagar um determinado valor que não está sendo mais utilizado? Quando essa contagem de suas referências chega a 0. Quando nós não temos mais nada no nosso código utilizando aquele determinado dado, aquela determinada informação, o que acontece? O garbage collector do Python vai lá e simplesmente remove esse objeto da nossa memória e a gente não tem mais acesso a ele. E isso faz com que a gente não tenha valores imutáveis de fato na linguagem Python.
Porque, por exemplo, um número inteiro deveria ser imutável dentro do Python porque ele não pode ser alterado, ou uma tupla, ou qualquer outra estrutura de dados, ou qualquer outro valor que nós temos imutáveis dentro do Python. A gente pensa que esse valor é realmente imutável, mas tem algo nele que muda, que é a sua contagem de referência. Então, se vocês observarem, a gente executar Python 3 app.py, aqui o valor da contagem está do número 1 está como 155. Mas se eu fizer algo do tipo x é igual a 1 e passar o x aqui, o que vai acontecer? Esse valor para 156. E agora nós temos mais uma utilização do valor 1 aqui, mais uma referência a esse valor. Então, ele que era para ser algo inteiro, nós temos algo, um valor. Então, mesmo esse tipo de dado sendo um valor imutável, que não era para ser alterado, a contagem de referência dele está sendo removida. E quando este valor chega a zero, esse valor é excluído pelo nosso garbage collector. O que são os objetos imortais dentro da linguagem Python a partir da versão 3.12 da linguagem? Significa que o interpretador Python vai entender que existem alguns objetos que eles nunca vão chegar à contagem zero. Nós vamos passar para este objeto ali que ele é um objeto imortal. Ele nunca será excluído pelo nosso garbage collector. Esse contador aqui da nossa getRefCount nunca chegará a zero. Isso torna com que o nosso objeto realmente seja imortal, limitando um monte de problema que a gente poderia ter. Se você tem uma aplicação web com milhares de usuários utilizando, isso poderia ser um grande problema dele ser removido da sua memória, você ter que criar novamente. Problemas de compatibilidade com cache dentro do seu processador. Então isso aqui resolve uma quantidade muito grande de problemas. Então, se a gente rodar esse mesmo código utilizando o valor 1 aqui, você vai perceber que esse valor, em vez de 156, ele vai para 429449, tananã, mostrando que esse valor é um valor imortal, tá? Essa é uma modificação que a gente tem dentro da linguagem Python que também não é acessível a gente. A gente não vai definir se um valor aqui, utilizando o Python, ele é imortal ou não. Isso é feito pelo próprio interpretador da linguagem Python. Tá? Vai existir uma API através do C, onde desenvolvedores de biblioteca C vai poder definir se o objeto é imortal ou não, mas diretamente com Python a gente não faz isso. Quem fica responsável por definir se o objeto é imortal ou não será o próprio interpretador Python, o próprio CPython. Mas o que já facilita muito a nossa vida e resolve vários problemas da gente não ter que se preocupar se aquele objeto será excluído ou não da nossa memória através do nosso garbage collector se a contagem dele chegar a zero. A gente tem a garantia que aquele objeto sempre existirá em memória, o que vai facilitar bastante, vai resolver vários problemas de grandes aplicações. Perfeito, pessoal? A própria PrEP que cria essa ideia aqui, cita como exemplo o próprio Instagram e YouTube, que teriam grandes problemas resolvidos, já que eles utilizam Python internamente dentro da empresa, e isso facilitaria muito para eles, já que eles são uma aplicação de grandíssimo porte. Certo, pessoal? Então eu dou aqui uma nota 6 de 10, já que é algo que a gente não vai ter contato diretamente no nosso dia a dia e vai ser realmente útil para um grupo seleto de pessoas, não é todo mundo que vai sentir diferença dos objetos imortais dentro da linguagem. Então essas foram, na minha opinião, as principais atualizações. Obviamente existem diversas outras, principalmente nas bibliotecas padrões, onde tiveram várias atualizações. Na biblioteca Math tivemos atualizações, uma atualização muito legal. Recomendo que vocês pesquisem, abra lá o que há de novo no Python 3.2, dá uma olhada porque é muita coisa. Eu trouxe aqui um compilado das principais atualizações, obviamente sempre na minha opinião. Então dá uma olhada lá vou deixar o primeiro link da descrição para que você consiga visualizar o que teve de novo totalmente na versão 3.2 do Python, porque é bem importante. Eu quero avisar vocês também que dia 23 de novembro, às 20 horas, eu vou realizar uma aula secreta no Zoom, onde eu vou te explicar todos os conceitos introdutórios de Django em uma única aula. Eu te garanto que eu vou te ensinar mais Python e Django do que diversos cursos pagos que você poderia adquirir. E nessa aula eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para dar seus primeiros passos no desenvolvimento web com essas tecnologias, para você conquistar a sua primeira vaga como programador Python. Essa aula será 100% ao vivo e sem replay, então para você participar, por ela ser uma aula secreta do Zoom, você precisa garantir sua inscrição porque as vagas são limitadas. Existe uma quantidade máxima de pessoas que vai caber dentro daquela sala do Zoom. Então acessa aí o link da descrição e faça sua inscrição na Final Class, que é essa nossa aula secreta, onde eu vou te ensinar absolutamente tudo que você precisa para dar os seus primeiros passos no desenvolvimento web com Python e Django. Então é isso, agradeço a paciência e presença de todos vocês, um abraço e até a próxima. Tchau, tchau!